O dia que o chefe do meu marido ofereceu 5 mil pra ele fazer um bo no meu marido. O meu marido é segurança e há um ano atrás ele entrou pra trabalhar num restaurante muito chique aqui da cidade. E meses depois trabalhando nesse restaurante, ele começou a ganhar várias coisas pra casa. E tudo coisa assim muito chique. Ele ganhou geladeira, daquelas mais caras que existe, armário. Ganhou jogo de talheres, de copos, coisas assim caras, sabe? E o meu marido falava que só ganhava essas coisas porque eles trocavam de móveis no restaurante e como eles já iriam doar esses móveis antigos, então meu marido acabava pegando. Tá bom, um certo dia, o meu marido ele esqueceu o carregador do celular dele e ele pediu que eu levasse o carregador pra ele até o restaurante. E eu fui. Chegando lá no restaurante, ele não estava na porta, como de costume, e tinha uma mocinha ali perto, então eu perguntei pra ela sobre o meu marido e ela falou que ele estava no banheiro e que eu podia entrar. Entrei e assim que eu entrei, eu vi o meu marido conversando com um homem. Ele me viu, então eu fui até ele, entreguei o carregador pra ele e ali eu descobri que aquele homem era o chefe dele. Nisso, o chefe dele começou a conversar comigo, elogiando o meu marido a todo momento. Até que no final, o chefe dele olhou pra mim e perguntou se eu gostei dos presentes que ele deu pro meu marido. Pois, segundo ele costumava agradar quando o funcionário era muito bom. Falei pra ele que eu gostei, agradeci e fui embora. Eu sei que aquele dia eu não consegui dormir de tanta raiva por ele estar mentindo pra mim. Esperei ele chegar do Naquele dia, eu esperei o meu marido chegar e assim que ele chegou, a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi o porquê que ele mentiu pra mim. Ele ficou meio sem graça e respondeu que ele mentiu porque o chefe dele é gay e ele ficou com muito medo e vergonha de ser zoado. Ali eu meio que entendi, né, o lado dele e fiquei de boa. Passou um tempo, até que um dia a gente tava indo no aniversário, nós estávamos no carro, e o celular do meu marido tava no GPS, então tava desbloqueado. E assim que eu fui mexer no celular dele, chegou uma mensagem do chefe dele. E nessa mensagem, o chefe dele dizia assim, pensa na minha proposta. Na hora, já perguntei pro meu marido que proposta era aquela, e ele disse que contaria, mas que antes eu teria que jurar que eu não ia ficar brava. E eu jurei. Então ali ele me contou que o chefe dele estava gostando dele, e que o chefe dele ofereceu 5 mil pra ele poder cantar no microfone do meu marido, se é que vocês me entendem. Perguntei se a proposta era só isso mesmo e ele respondeu que sim. E depois que acabou essa conversa, eu sei que ficou um silêncio naquele carro. Chegamos no aniversário e nada de falar nesse assunto. Fomos embora e no caminho nada de falar sobre esse assunto. Até que no dia seguinte, aquilo tava me incomodando, eu fui e joguei um verde no meu marido pra ver a reação dele. Eu queria ver como que ele ia reagir. Olhei pra ele e falei, viu, tá liberada a proposta, se você quiser pode aceitar. E ainda falei pra ele, até porque os 5 mil vai ajudar bastante a gente agora. E sabe o que ele me respondeu? Mas vida, isso não afetaria o nosso relacionamento? E foi assim que eu vi que ele estava interessado. Fiquei muito chateada, só que eu respondi que não, saí andando e o assunto morreu ali. E 3 dias depois, caiu 5 mil na conta do meu marido. E assim que eu vi aquele dinheiro, eu já logo lembrei e na hora mandei mensagem pro meu marido e perguntei pra ele, você deixou? E na hora ele respondeu que sim. E ele ainda disse, vida, agora nós temos 5 mil. E ali eu entendi que não adiantava eu expressar os meus sentimentos. Eu só fiz ele prometer que isso não ia acontecer mais e ele prometeu. Só que depois disso, ele não para de ganhar presente. É relógio, é camiseta, é tênis. Só que ele jura que todos esses presentes não foi em troca de nada. Só que o meu coração não tá em paz, sabe? Eu não... Ai, não sei, algo tá me incomodando. Vocês acham que ele continua aceitando propostas e ficando com o chefe ou, sei lá, permitindo que o chefe faça essas coisas por dinheiro? A sogra que pediu que eu apagasse a foto que eu postei revelando a minha gravidez porque ela estava com vergonha por mim e pelo meu namorado. Fica aí, tem história nova. Bom, o meu namorado, ele vem de uma família cristã. Ele foi criado, né, dentro da igreja, tudo. Só que quando ele ficou ali na fase adulta, ele acabou desviando um pouco, digamos assim. Os pais dele, óbvio, não gostaram muito, mas sempre respeitavam a decisão dele e eles tinham um relacionamento de família normal. Quando eu comecei a me relacionar com ele, ele me contou toda essa história e tudo. E eu não sou uma pessoa da igreja, né? Eu nunca tive essa questão de estar na igreja, de ler Bíblia e tal. Eu sempre fui muito fora disso. E assim, como ele também estava fora, pra gente não era um impedimento, não era um problema. Nós começamos a namorar, ele me apresentou pra minha sogra, me apresentou pro meu sogro, todos se deram bem comigo, as minhas cunhadas, todo mundo me tratou muito bem, assim como a minha família também tratou ele muito bem, e a gente manteve ali o relacionamento. Claro, de vez em quando ela ficava falando coisas assim, tipo, vocês têm que esperar o casamento, vocês têm que casar, não dá pra namorar muito tempo, ou às vezes ela ficava tentando ali chamar a gente pra igreja. Inclusive, várias vezes eu e ele, a gente aceitou o convite e foi pro culto junto com ela, mas não era aquela coisa toda, sabe? Até que quando eu e ele estávamos com 1 ano de namoro, eu acabei engravidando.
Assim, pra mim aquilo não era um problema. Eu já era adulta, eu tinha o meu emprego, morava sozinha, me sustentava. Ele era adulto, morava sozinho, tinha um emprego. Então não tinha por que aquilo ser um problema. E de fato não foi. Quando eu falei pra ele, ele ficou feliz, disse que se veio é porque era realmente pra vir e a gente iria dar um jeito. Tanto que ele até falou, a gente tem que começar a morar juntos, porque você vai precisar de ajuda, você não pode morar sozinho com uma criança e tal. E a gente já começou ali a decidir. E aí eu fui, fiz todos os exames pra saber se era uma gravidez saudável, se estava tudo bem, pra poder contar pras pessoas. E quando eu vi que realmente estava tudo bem, nós fomos e contamos pra nossa família. Contei pra minha mãe, pro meu pai, eles ficaram felizes. E quando a gente foi pra contar pra família dele, as minhas cunhadas todas ficaram muito animadas, ficaram muito felizes. O meu sogro, ele é um tipo assim que não demonstra muito sentimento, muita emoção, sabe? Pra ele é o que tem, é o que tem, e ele não é de demonstrar muito. A minha sogra, eu percebi na reação dela que ela não tinha ficado muito feliz, que ela tinha ficado um pouco desconfortável. Mas falou, bom, que venha com saúde e tal, e bora casar, vocês têm que casar, sempre com esse papo de vocês têm que casar, vocês têm que casar. Mas ok. Eu já era uma reação que na verdade eu já esperava, justamente por eu saber, né, o que ela pensava com relação a isso, mas pra mim tava tudo bem, era só uma reação de primeiro momento. Eu não achei que fosse causar alguma outra situação. Até que depois desse dia, a gente bateu uma foto bem bonitinha, né, com a ultrassom, teste de gravidez, pra postar nas nossas redes sociais. E eu postei, né, pra falar pros nossos amigos, outras pessoas conhecidas e tudo. E aí, gente, eu postei essa foto, passou uns 30 minutos, a minha sogra me mandou uma mensagem no WhatsApp. Tinha batido um print da foto que eu postei e mandou um texto falando assim, olha, eu queria te falar uma coisa, mas não me leva mal, não se ofende, tudo. Eu queria pedir que você apagasse essa foto, porque assim, tem muita gente que te conhece, muita gente que é meu conhecido e te conhece, conhece meu filho e tal. E aí todo mundo vai saber que você tá grávida, você tá grávida fora do casamento. Eu acho isso meio vergonhoso, não tá dentro das coisas que a gente acredita, que a minha família acredita. Então eu tô um pouquinho mal, eu não quero que as pessoas saibam que você tá grávida. Então eu queria pedir que você apagasse, porque pra mim é uma vergonha. Gente, eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida, né? Tava com aquele misto de emoções, de sentimentos. Quando eu vi a mensagem dela, a minha única reação foi chorar. Eu fiquei tão triste, tão mal, que eu comecei a chorar. E aí eu nem respondi a mensagem dela, porque eu realmente fiquei me sentindo muito mal. Só mandei e mostrei pro meu namorado a mensagem. E aí ele falou que não era pra eu apagar nada, que não era pra eu me preocupar, que ele ia conversar com ela. E é claro, a conversa deles dois acabou rendendo uma briga, né? Porque ela acreditava numa coisa, ele outra. E ele, tipo, foi brigar, porque como assim? Como é que tu tem coragem de mandar uma mensagem pra ela falando um negócio desse? E pedindo pra ela apagar uma foto? E aí eles acabaram tendo essa discussão. Depois ela me mandou outra mensagem falando que ela estava decepcionada comigo, que ela não imaginava que eu era o tipo de nora que queria causar conflito entre ela e o filho e tal. Só que aí eu decidi bloquear ela no WhatsApp. Eu realmente bloqueei, falei, não, eu não vou ficar passando por isso. Então eu bloqueei ela no WhatsApp para que ela não pudesse me mandar mensagem nenhuma. As minhas cunhadas mandaram mensagem falando que não era pra ligar, que a mãe delas era doida. Elas mesmas me falaram isso, que não era pra ligar, que era pra aproveitar a gravidez, que se veio porque veio. E aí eu e ele, né, a gente seguiu ali a gravidez, a gente passou a morar juntos para que justamente ele pudesse me ajudar. A gente fez toda a mudança e ela novamente infernizando, porque para ela era um absurdo um casal morar junto sem estar casado. E aí hoje eu ainda tô grávida, né, na verdade faltam 2 meses para o nosso filho nascer, que é um menino. Ela não participa muito, ela não manda mensagem, ela não pergunta. Na verdade ela fala com ele, né, com o meu namorado, não comigo, porque até hoje ela tá bloqueada no meu WhatsApp. Mas pra ela, assim, tá sendo um inferno ver o filho dela morando junto sem estar casado, ter engravidado uma mulher sem estar casado. Não sei como é que vai ser depois do nascimento do nosso filho, mas eu vou fazer de tudo pra proteger ele dessa loucura que é essa mulher. Não sei se eu vou conseguir, né? Eu espero que sim, mas que eu vou tentar, eu vou tentar. Mas enfim, essa é a história de hoje.